Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos a função seno de x. Veremos algumas de suas propriedades e como ele se comporta no ciclo trigonométrico. Então, bora para a aula! Então pessoal, vamos lá para mais uma aulinha de trigonometria, tá? Hoje nós vamos começar a apresentar a vocês o seno de x, tá? Nós vamos ver a primeira parte dessa aula. É uma aula meio extensa, então eu resolvi dividir em duas partes. Aqui nós temos o ciclo trigonométrico, tá? Bem parecido com o que a gente viu na aula passada. Aqui nós escolhemos um ponto X, tá? Nesse eixo aqui, e projetamos eles nesse ponto. Então forma um arco AM que projeta essa reta aqui no eixo Y, tá? Essa projeção aqui agora recebe o nome de seno de x, tá? Que é uma função. E aqui nós desenhamos os eixos das ordenadas, né? Ordenada e abscissa, né? E desenhamos aqui a função seno de x, tá? E veja que a função seno de x ela obedece o que a gente viu na aulinha passada, né? Para zero, para x igual a zero, o y vale 0, para π sobre 2, o y vale 1, para x igual a π vale 0, para x igual a 3π sobre 2 vale menos 1, para x igual a 2π, o y vale 0. Então veja aqui a diferença, tá, pessoal? No ciclo trigonométrico, o x, apesar daqui de ser um eixo x, o que vale é a projeção dele sobre o arco. Então o x no ciclo, ele varia aqui, ó, na circunferência, né? Conforme vai andando aqui na circunferência, tanto no sentido anti-horário como no horário, a variação aqui é do x, ele varia na circunferência, tá? No ciclo. E o y, ele só varia aqui, nesse eixo aqui, né? Dos raios, da circunferência. Entre 1 e menos 1, né? Aqui é 1, aqui é 1, né? E aqui é menos 1, tá? Então a variação do x é na circunferência, tá? Conforme vai se dando os arcos aqui. E o y só varia aqui, ó, no raio, né? Ou no diâmetro aqui, né? Pegamos o total, o diâmetro do ciclo, tá? E aqui também nós fizemos uma pequena projeção, né? Para esse valor determinado aqui de x no eixo das abscissas, nós vamos ter esse ponto aqui, que vai nos dar o valor de seno de x nos eixos das ordenadas, o eixo y. Então vamos ver agora algumas propriedades do seno de x. O gráfico é uma senoide, tá? Então esse gráfico aqui ele tem o formato de uma senoide. Um detalhe, né? Ele começa aqui no infinito, tá? No menos infinito e vai indo, vai até mais infinito, tá? E sempre com esse formato aqui, a função seno de x, tá? Domínio são todos os números reais, tá? No eixo x, todos os números reais. A imagem é a projeção desse gráfico no eixo das ordenadas, ou seja, esse intervalo aqui entre menos 1 e 1. Intervalo fechado, tá? Menos 1 até 1. Ou menos 1... Peraí, vou apagar aqui. Menos 1 menor ou igual a seno de x, tá? Que é a nossa função. Menor ou igual a 1. Vamos aqui relembrar, o gráfico tem a forma de uma senoide e o domínio são todos reais. Eu vou apagar aqui para escrever mais algumas propriedades. Depois dos 2π, a função se repete. Então, de 0 a 2π ela tem esse formato, depois do 2π ela vai ter o mesmo formato. Então, por isso que nós dizemos que essa função ela é periódica. A função seno de x
é periódica. Tá? E mais uma propriedade, o período dessa função, já que ela se repete de 0 a 2π, ou seja, de 2π em 2π, o período dela será igual a 2π. Então, de 2π em 2π ela se repete, portanto, o seu período será igual a 2π e ela é uma função periódica. Tá ok? Vamos ver mais alguns aspectos da função seno de x. Vamos analisar quadrante por quadrante da função seno de x, aqui no ciclo trigonométrico, tá? Então eu vou escrever aqui quadrante, arco, sinal, variação e função, tá? Para o primeiro quadrante, o arco, ele vai de 0 a 2π, tá? Ou melhor, 0 até π sobre 2. O sinal do seno de x será positivo, né? Ele vai do 0 até o 1, sempre positivo. A variação dos valores de y, 0 a 1. E nesse caso, olha aqui no gráfico, de 0 até π sobre 2, a função é crescente. Tá? Agora vamos ver para o segundo quadrante. O arco vai de π sobre 2 a π. Aqui π sobre 2 até π. O sinal também positivo, ele decresce, né, para os valores de 1 até 0, mas são valores positivos. Variação do 1 até o 0, né? O seno de x vai assumir valores de 1 até o 0, e a função nesse caso aqui é decrescente. Ó, π sobre 2 até π, a função decresce, então é decrescente. Agora vamos ver para o terceiro quadrante. Vai variar de π até aqui é 3π sobre 2, tá? Esse ponto aqui é 3π sobre 2, como a gente viu na linha passada. Então ele vai variar o arco, né? O arco da função vai variar de π até 3π sobre 2. O sinal será negativo, está abaixo, né? Aqui do x, né? Aqui é o x, para esses valores aqui abaixo, os valores de seno de x serão negativos, né? Aqui varia de 0 até menos 1. Então, o sinal aqui no terceiro quadrante da função seno de x será negativo. A variação será de 0 até menos 1, né? Aqui nesse ponto aqui embaixo é menos 1, né? Como nós vimos. E a função aqui será decrescente, né? Ó, de π até 3π sobre 2, função decresce, então a função será decrescente. E no quarto quadrante, tá? Nós teremos 3π até 2π. O arco vai de 3π sobre 2 até 2π. O sinal continuará sendo negativo, né? Esse arco aqui está abaixo do x, né? E aqui o y assume valores negativos. Então, o sinal da função seno de x será negativo. A variação vai do menos 1 até o 1, mas nesse caso aqui a função será crescente. É só observar o gráfico, né? De 3π sobre 2 a 2π, a função ela é crescente. Antes de terminar essa aula, um aviso. Nós não teremos a lista de exercícios, vai ficar para a segunda aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu comentário, de deixar o seu like e também de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, até a próxima aula.